collaboration de l'action culturelle du ministère des Affaires étrangères, Madame l'ambassadeur du Portugal, Monsieur l'ambassadeur du Brésil, Monsieur l'ambassadeur d'Angola, Messieurs les ambassadeurs d'Espagne, de la Guinée, Bissau équatoriale, Messieurs les représentants de Madame l'ambassadeur Aziza Bounani, ex-ministre de la Culture et présidente du Cercle d'amitié maroco-espagnol, chers professeurs, chers invités, chers étudiants, mesdames et messieurs, nous voici réunis encore une fois pour célébrer la langue portugaise et la culture de la communauté des pays de langue portugaise, pour célébrer la lusophonie. La lusophonie qui est aujourd'hui un des espaces linguistiques importants en expansion. L'année dernière, lors de la première édition de la journée, nous avions choisi comme thème le potentiel économique l'année dernière, lors de la première édition de la journée, nous avions choisi comme thème le potentiel économique de la langue portugaise. Cette année, nous réfléchirons ensemble sur le caractère global de cette langue qui est parlée dans 4 continents, comme langue maternelle, comme langue officielle, ou juste comme langue étrangère. Tel est le cas de notre pays, où, comme je l'expliquerai tout à l'heure dans l'après-midi, même si on a tardé à lui donner l'importance méritée, elle est déjà enseignée à Rabat. Nous sommes très heureux d'accueillir pour cette journée d'éminents chercheurs qui sont venus d'Angola, Macao, du Brésil, du Portugal et du Maroc aussi. Au nom du comité d'organisation, je les remercie infiniment et je remercie la commission thématique de la promotion et diffusion de la langue portugaise de la CPLP, dont le représentant, monsieur l'ambassadeur, est avec nous. Je remercie personnellement Madame et Messieurs les ambassadeurs du Portugal, du Brésil et d'Angola. Je remercie également Madame la directrice de l'Agence internationale de la francophonie et aussi notre partenaire, l'Institut Camões. Sans leur collaboration avec l'Institut des études hispano-lusophones, cette journée n'aurait pas lieu. Cette journée a 2 volets. Un volet académique de haut niveau et un autre culturel dont on profitera à la clôture ce soir. Je vous souhaite à tous la bienvenue parmi nous et je souhaite beaucoup de succès aux travaux de cette journée que je l'annonce déjà, dont les travaux, je l'annonce déjà, seront publiés, Inch'Allah. Merci à tous les organisateurs, merci aux collaborateurs, merci aux participants et à vous tous qui êtes présents, vous tous qui nous honorez par votre présence à cette ouverture. Et je donne la parole à Monsieur le représentant de la commission thématique de promotion et diffusion de la langue portugaise de la CPLP. Je voudrais, avant de lui passer la parole, vous dire un peu notre tristesse. Si notre président
Et à ça, c'est à cause de la maladie. L'année dernière, il a participé avec nous à l'inauguration. Il a encouragé nos travaux. Cette année, la maladie l'a empêché d'être parmi nous. Et la parole est à monsieur le représentant de la commission thématique de promotion et diffusion de la langue portugaise. À vous la parole, monsieur l'ambassadeur. Merci, madame. Madame la directrice de l'Institut d'études hispano-russophones, Madame et Messieurs les ambassadeurs des pays lusophones au Maroc, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Excellence, Madame la directrice de la relation culturelle du ministère des Affaires étrangères du Maroc, Madame la directrice de l'Agence universitaire de la francophonie pour le Maghreb, senhores e senhoras conferencistas e moderadores, dirijo-me a eles em português porque vão falar em português, minhas senhoras e meus senhores. As minhas primeiras palavras são para saudar todos os presentes e para agradecer a sua participação neste seminário de celebração do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP. Quero expressar à Sra. Diretora do Instituto de Estudos Hispano-Lusófonos o melhor reconhecimento por ter prontamente aceitado a realização desta iniciativa, acolhendo-a aceitado a realização desta iniciativa, acolhendo nestas excelentes instalações e assumindo aspectos logísticos essenciais à sua concretização. Quero igualmente significar à Sra. Embaixadora de Portugal e à Sra. Diretora da Agência Universitária da Francofonia o melhor agradecimento da Comissão Temática de Promoção e Difusão da Língua Portuguesa da CPLP, a que associo o meu agradecimento pessoal, pelo entusiasmo e ajuda concedida desde o início ao propósito de assinalarmos este Dia da Língua e que foi determinante para podermos estar aqui hoje. Estendo este agradecimento aos Srs. Embaixadores dos Estados-membros da CPLP pela sua participação e apoio a esta comemoração. Desejo ainda agradecer aos conferencistas e moderadores a contribuição que darão para o sucesso desta celebração. A todos dirijo um muito sentido e muito português bem-aja. Minhas senhoras e meus senhores, instituído em 2009, a data que hoje assinalamos pretende sublinhar a relevância da língua portuguesa como fundamento, vínculo histórico e património comum dos 9 países, convidando-nos à reflexão e debate sobre o seu atual estatuto na cena internacional e sobre os desafios que importa enfrentar no amanhã. A resposta a este convite tem assumido neste ano de 2016 formas distintas. Na sede da CPLP, no passado dia 5 de maio, uma cerimónia que tomou por tema CPLP 20 anos, a diversidade que nos une. Esta cerimónia enquadrou testemunhos de antigos titulares das pastas da Educação e da Cultura de Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, sobre a realidade contemporânea da língua. E também as ponderações de escritores e docentes universitários de Angola, Moçambique e Portugal sobre os caminhos de futuro.
Ontem, precisamente ontem, na Unesco, em Paris, um seminário musical com participação de artistas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal, e uma exposição do angolano Samuel Timbi, intitulada Agostinho Neto, Pintura e Poesia, ilustraram esta data. Hoje, reunimos aqui num seminário intitulado Português Língua Global. E neste Dia da Língua, evocamos os 20 anos da CPLP, comunidade fundada em julho de 1996 em Lisboa, em cimeira de chefes de Estado e de Governo de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal, São Tomé e Príncipe, com 3 objetivos principais: a concertação político-diplomática, a cooperação e a promoção da língua portuguesa. Em 2002, depois de alcançada a independência, Timor-Leste tornou-se o 8º Estado-membro da CPLP e, em 2014, a Guiné Equatorial, o 9º. Nestes 9 países, 6 africanos, um americano, um asiático e um europeu. Nestes 9 países, a língua portuguesa é o idioma primeiro e ou oficial. E esta realidade consente o título do nosso seminário: Português, Língua Global. Bem feito. A língua portuguesa é um dos 3 únicos idiomas falados em todos os continentes, por populações que o usam em contextos familiares, profissionais, de relações sociais e em outras manifestações em que participam. É por isso um idioma de expressão universal. Nascida em Portugal, a língua chegou a todos os outros países da CPLP nos séculos XV e XVI. Aí se enraizou com a colonização e se manteve depois das independências. Outro tanto sucedeu em pequenas comunidades como Goa da Mão e Dilo na União Indiana, Macau na China, Malacca na Malásia, a Ilha das Flores na Indonésia, Rezanassa no Senegal, etc. Comunidades que conservam em palavras, apelidos, danças, cantares ou rezas, ou também na gastronomia e em hábitos culturais e sociais, memórias do contacto com o português, o que muitas vezes se exprime em crioulos locais. A circunstância de ser desde a sua origem um idioma miscigenado e, portanto, aberto a contactos e contribuições externas, foi fundamental para a capacidade de adaptação que a língua revelou no convívio com os povos e culturas dos locais onde aportou a partir do século XV. Graças a essa capacidade, a língua portuguesa, ao contrário de outras que também se expandiram para fora do solo átrio, permaneceu onde chegou. E isto porque a realidade da língua portuguesa e a utilidade e dimensão qualitativa é o facto de que sempre viveu na sociedade e no mundo. E assim, mais que ao domínio linguístico, ela pertence sobretudo ao domínio da história e da cultura. E também por essa razão, a língua portuguesa é uma língua global, uma vez que respeita, interprete e exprime a vida toda das comunidades que a usam. É razão de identidade, elemento de coesão social e fundamento de unidade nacional. A independência de Timor teve na língua portuguesa um poderoso elemento de aglutinação e de afirmação. E para alguns dos países da CPLP, a língua é como que uma primeira fronteira, a definição de um espaço geográfico e humano diferenciado das suas vizinhanças. A característica universal da língua portuguesa traduz-se igualmente na presença de relevante património cultural, tanto material como imaterial, de matriz portuguesa em mais de 2 dezenas de países tão diferentes e distanciados como são o Brasil ou o Uruguai, na América do Sul, Cabo Verde, Gana, Tanzânia ou Etiópia, além de, evidentemente, Marrocos, em África, Japão, Índia, China ou Irão, na Ásia e, naturalmente, Portugal na Europa. Este património, reconhecido pela Unesco como património universal e que está intimamente associado à língua, tem, igualmente,
expressão planetária. Português de língua global é assim o tema que hoje nos congrega neste seminário. Falaremos da viagem da língua através da história, das influências que recebeu, da relação que manteve e preserva com o universo islâmico, da expansão que teve e tem no Extremo Oriente. Num segundo momento, serão considerados os desafios e oportunidades que o futuro reserva, como produtor de cultura, numa era digital e na sociedade da informação e do conhecimento. Concluiremos os nossos trabalhos analisando hipóteses de diálogo e colaboração do mundo lusófono com a hispanofonia e a francofonia, numa afirmação daquilo a que o saudoso professor brasileiro Humberto França apelidava de neolatinidade. Vivemos numa esquina da história, onde a globalização política e económica, que tal como a primeira globalização alcançada pelas viagens dos navegantes portugueses dos séculos XV e XVI, estabeleceu uma nova noção de humanidade e da realidade do mundo, vivemos numa esquina da história, dizia, onde a globalização política e económica do final do século passado veio patentear a necessidade da globalização do valor da cultura, sustentar por ações em prol da compreensão, da cooperação e da paz. Um mais profundo entendimento destes três universos linguísticos representará um passo essencial nesse caminho de exaltação da cultura como referencial determinante e incontornável das relações entre os povos. Porque longe de dividir ou diminuir, a cultura acrescenta sempre, enriquece sempre. Minhas senhoras e meus senhores, o programa de seminário visa responder à proposta que fundamentou a instituição do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP, refletir e debater o estatuto e a relevância da língua no mundo e perspectivar desafios e respostas no futuro. Estou certo que o balanço do nosso dia de trabalho será claramente positivo. E ao desejar que este vaticínio se concretize, resta-me reiterar os agradecimentos da Comissão Temática de Promoção e Difusão da Língua Portuguesa da CPLP, que me cumpre coordenar, e também os meus pessoais, à Universidade de Mohamed V, ao Instituto de Estudos Hispano-Lusófonos, à Agência Universitária da Francofonia para o Magreb, às Embaixadas de Angola, Brasil, Guiné, Bissau e Portugal, que representam a CPLP do Reino de Marrocos, ao Instituto Politécnico de Macau, às Universidades do Algarve, do Minho e à Universidade Aberta, por terem criado as condições para hoje celebrarmos, com as valiosas contribuições dos moderadores e conferencistas que nos acompanham, o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP. Seja todos um bom seminário. Muito obrigado. Représentant de la commission thématique de la promotion et diffusion de la langue portugaise de la CPLP. Excusez-moi. Merci beaucoup, monsieur le représentant. Son bref exposé très intéressant dans la mesure où il nous a donné une idée sur la CPLP et ses objectifs. Comme organisation multinationale, la CPLP, qui comprend 9 pays déjà de langue portugaise, est un témoignage du caractère plus centrique du portugais. Plus que le lien linguistique, les pays formant la CPLP sont unis par des liens historiques et culturels, et parmi leurs objectifs, il y a la coopération entre les pays de la CPLP, la paix dans le monde, la coopération aussi entre d'autres pays. Merci, monsieur le représentant de la commission thématique de la promotion et diffusion de la langue portugaise. Et maintenant, je donne la parole à monsieur l'ambassadeur d'Angola, à vous la parole. Países de língua oficial portuguesa, caros colegas chefes de missão diplomática dos países de língua oficial portuguesa.
portuguesa, acreditados no Reino de Marrocos, distintos relatores convidados, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me, antes de mais, saudar a todos os presentes e manifestar a minha satisfação em participar nesta jornada destinada a celebrar o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, neste ano sob o lema O Português de Língua Global. A comemoração desta data em Rabat tem vindo cada ano a ganhar uma maior dinâmica e diversificação de conteúdos temáticos centrados na língua portuguesa que contribuem para uma maior unificação e consequente globalização. Constitui uma enorme satisfação para nós, os falantes do português, e para a cultura da comunidade dos países de língua portuguesa, a realização desta jornada nas instalações do Instituto de Estudos Hispânico-Lusófono da Universidade Maomé V, que muito nos honra, engrandece e contribui para a divulgação da língua portuguesa no mundo. Minhas senhoras e meus senhores, diante de tão prestigiados estudiosos e especialistas nesta matéria, não me atreveria a fazer quaisquer pronunciamentos mais profundos relativamente às questões da língua portuguesa, no interesse de reservar o maior espaço de tempo para os preletores, de forma a sermos blindados com os seus conhecimentos e saberes. Minhas senhoras e meus senhores, a língua portuguesa é idioma oficial de 9 países, nomeadamente Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, distribuídos geograficamente pelos 5 continentes. De acordo com os dados do Observatório da Língua Portuguesa de 2016, existem aproximadamente 272 milhões de falantes do português, representando 3,7% da população mundial. Projetamos para o ano de 2050 o número de 362 milhões de falantes, uma diversidade cultural e linguística que enriquecem o mundo, nutrindo capacidades e valores humanos que constituem os motores do desenvolvimento sustentável das comunidades, povos e nações. Os referidos países encontram-se congregados na Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP, criada com o objetivo de preservar e expandir a língua pelo mundo e promover a cooperação política, social, económica e cultural entre os países membros. Hoje o português afirma-se uma das principais línguas internacionais do mundo e uma das línguas oficiais de diversas organizações, instituições internacionais e regionais, com enormes desafios nos vários domínios. Minhas senhoras e meus senhores, diante deste quadro, constitui motivo de orgulho para todos nós, falantes da língua portuguesa, afirmar que o valor cultural da língua portuguesa é incomensurável e, enquanto riqueza da comunidade, ao transbordar num ambiente de democracia, tolerância, justiça social,
e muito respeito entre os povos torna-se uma ferramenta indispensável para a promoção da paz e segurança dos seus utentes. Auguramos que este debate possa trazer contribuições que ajudem a unir os nossos povos e não só no seu universo multicultural. Viva a língua portuguesa e bem-haja a CPLP. Muito obrigado. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Monsieur l'Ambassadeur, dans son allocution, nous a rappelé l'importance du portugais dans le monde, importance croissante. En 2050, il y aurait déjà 300 millions de personnes parlant le portugais. Il a mis l'accent surtout, en plus du lien linguistique qui unit tous les pays lusophones, de la diversité culturelle. C'est très, très important. On aura l'occasion d'en parler pendant la journée, parce que ça nous donne une idée sur la richesse de ces liens, des liens à la fois linguistiques et culturels qui unissent tous ces pays-là. Il nous a rappelé que l'Union, la CPLP, comme organisation multinationale avec les caractéristiques que nous a présentées Monsieur le représentant de la Commission au début, il travaille aussi sur la base et pour des valeurs humaines partagées universellement. La CPLP, il nous l'a rappelé lui aussi, est là pour promouvoir la coopération sociale, politique et culturelle. Il a terminé son allocution en souhaitant longue vie à la CPLP. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. La parole maintenant est à Monsieur l'Ambassadeur du Brésil. À vous la parole, Excellence. Merci. Professora Fatira Benavar, diretora do Instituto de Estudos Hispânicos e Lusófonos, embaixador Coreia Correia, representante da Comissão Temática da CPLP, caros colegas embaixadores dos países membros da CPLP, outros embaixadores, eu vejo o embaixador da Espanha, que mereceria o título de embaixador hispano-lusófono, porque é um grande falante da língua portuguesa, e a senhora diretora da Cooperação Cultural, Ministério dos Assuntos Estrangeiros, prezados professores, convidados, participantes, senhoras e senhores. Eu, ao saudar aqui todos os presentes e participantes, eu gostaria de dizer que durante esses dias, ao pensar sobre o tema desse nosso encontro, que é a condição da língua portuguesa como língua global, e também ao pensar sobre a relevância da língua portuguesa aqui no Marrocos, as minhas reflexões foram naturalmente influenciadas pela minha vivência imediata, que é a vivência de um brasileiro recém-chegado ao Marrocos. E para alguém nessa situação, um dos aspectos talvez mais interessantes é o de ir identificando no dia a dia, pouco a pouco, a presença árabe na língua que nós falamos em casa, que falamos com a nossa família, no nosso país. E mesmo em palavras e expressões onde antes não suspeitávamos dessa presença. O gosto, eu me refiro ao prazer de identificar, por exemplo, que no nosso conhecido açougue está presente o souk árabe, que nas nossas almofadas está o lugar do rosto, o lugar da face,
que na alforria que era tão desejada pelos escravos no século XIX, estava a palavra árabe para liberdade, a huria, desculpe a pronúncia talvez defeituosa. E isso para não falar dos famosos salamalecs e do incontornável Oxalá. Claro que nós todos sempre soubemos que o árabe estava presente no português e que os portugueses que nos colonizaram já se haviam antes mestiçado étnica e culturalmente com a riqueza da civilização árabe do Al-Andalus. Mas uma coisa é saber isso em teoria e outra é vivenciá-lo tão concretamente como acontece comigo agora nessa minha experiência no Marrocos. Como se sabe, o nascimento do Brasil como nação histórico do Brasil foi, entre outras coisas, um episódio da expansão marítima portuguesa. Nessa ampliação de horizontes que foi representada por essa grande aventura lusitana, a África e nela o Marrocos apareceram como uma etapa inicial que se dá naquilo que um historiador português já caracterizou como sendo um golfo luso-hispano-marroquino, no qual os navegadores lusitanos foram ganhando experiência e coragem para seguir cada vez mais adiante, até que num determinado momento, jamais informados talvez sobre o regime de Vênus no Atlântico Sul, se aventuraram até a outra margem dessa nossa vizinhança atlântica. Ali, a semente da cultura e da língua portuguesa germinou e deu frutos e continua a dar até hoje. Somos, atualmente, mais de 200 milhões de brasileiros que falamos português. 200 milhões que o falamos com a nossa forma própria, nossa maneira cantada e sotaques diferenciados, cuja variabilidade reflete a pluralidade que é o Brasil. Uma variabilidade, aliás, que nunca impediu que nos entendêssemos entre nós e nem com os demais povos lusófonos. E isso diga-se mesmo antes do atual acordo ortográfico em vigor já no Brasil. Essa variabilidade é a riqueza da nossa língua, que está enraizada em 4 continentes, e eu acredito que essa variabilidade está ligada àquilo que se referia o embaixador Anacoreta na sua alocução, essa capacidade do português de absorver elementos das culturas várias onde esteve presente o povo português. Por isso tudo, eu acredito que está muito apropriado o título que foi escolhido para esta jornada, o português como língua global. O português como um idioma, o idioma que foi capaz de incorporar a riqueza de outras culturas e que é capaz de servir como um instrumento de expressão e moldagem das experiências de vida e de cultura muito diversas, como são as dos nossos vários países lusófonos. É por isso que eu quero dizer que atribuo enorme valor ao trabalho do Instituto de Estudos Hispânicos e Lusófonos, sob a direção da professora Benabá, e eu sou convencido que para o Brasil é de grande interesse ajudar a promover o trabalho desse instituto e na medida do possível, participar das suas atividades. O Brasil e o Marrocos são países que têm muito a fazer juntos. E eu acho que para isso é fundamental aprofundar o conhecimento recíproco entre os dois povos. Isso se faz através do intercâmbio cultural. O projeto que nós temos para desenvolver a amizade e cooperação entre o Brasil e o Marrocos inclui o aprofundamento dos vínculos econômicos, do comércio, dos investimentos, mas não pode estar limitado a essas relações entre empresas, entre governos. Ela passa também por um diálogo entre as duas sociedades, entre as pessoas. Nesse plano é fundamental a dimensão da cultura e da língua. É no intercâmbio cultural que mais se afirma e
de maneira mais profunda e autêntica a amizade entre os povos. Isso coloca em primeiro plano a relevância do ensino do português e da difusão da cultura lusófona no Marrocos, assim como também se poderia dizer o ensino do árabe e o melhor conhecimento da realidade marroquina no Brasil. Esse evento de hoje, portanto, é uma celebração dessa importância, eu acredito, desse intercâmbio cultural, uma celebração da língua portuguesa. Eu fico contente que tenha sido possível contar com a participação de um participante brasileiro, um professor brasileiro, o professor Miguel Sanches Neto, que vem da Universidade Federal de Ponta Grossa. Por isso tudo, eu quero dizer a minha satisfação de estar aqui. Quero cumprimentar a comissão temática da CBRP pelo apoio à organização desse evento. Parabéns à Embaixada de Portugal pela iniciativa e pelo trabalho nessa organização. E muito obrigado, nós agradecemos à Universidade Campo 5 e ao Instituto por tornar possível essa bela homenagem à nossa língua. Desejo a todos um bom seminário. Muito obrigado. Merci, Excellence, l'ambassadeur du Brésil. Résumé, son intervention, bon, il est parti, et c'est intéressant, il est parti de son expérience en tant qu'ambassadeur au Maroc. Ceci l'a amené à évoquer l'influence de la langue arabe dans le portugais, le brésilien. L'arabe est présent dans le portugais que le brésilien et la richesse culturelle du Brésil n'est pas elle est à rappeler toujours, mais c'est une richesse, c'est une caractéristique de tous les pays lusophones. Le portugais a une capacité d'absorption des apports de langues et cultures différentes. Le portugais est un instrument de communication de réalités culturelles différentes. Il a rappelé à la fin, c'est une projection dans le futur, tout le travail de coopération que nous devons faire ensemble, notamment à travers l'Institut des études hispano-lusophones, qui est l'institution spécialisée, c'est l'institution qui, grâce à laquelle au Maroc on a commencé à parler de la lusophonie. C'est l'institution grâce à laquelle une filière d'études portugaises a été créée à l'université de Rabat. L'université Mohamed V de Rabat se distingue notamment par l'existence d'études lusophones au niveau de la faculté des lettres et de l'institut qui est le nôtre. Bien sûr, nous sommes là pour créer des liens de coopération et pour contribuer à la promotion de la lusophonie dans le monde et pour la promotion des recherches en rapport avec les pays du monde lusophone. Je donne la parole à Madame l'ambassadeur. D'accord. Je donne la parole à Monsieur le chef de mission de la Guinée-Bissau. À vous la parole. Vous en prie. Merci, madame. Muito obrigado. Eu, antes de fazer qualquer intervenção, eu queria afirmar uma coisa aqui. É bom som e um tom muito claro. A Guiné-Bissau é um Estado soberano. Participou na fundação da criação da CNP e de todos os instrumentos internacionais que relacionam com o curso da língua portuguesa. Portanto, essa soberania não podia estar em causa aqui, agora, nesse momento. Estamos aqui representados e a Guiné-Bissau. Obrigado.
pense que vous avez compris ce que j'ai dit. Nous sommes là, bien sûr, vous nous appelez pour intervenir au nom de la Guinée-Bissau parce que nous sommes là. Je ne vois pas des gens par lesquels c'est pas comme ça. Je ne peux pas, j'ai déjà interpellé Madame l'ambassadeur de Portugal concernant l'absence de la Guinée-Bissau alors que nous sommes là. Mais ça ne peut pas mettre en cause mon intervention parce que nous sommes toujours le lusophone. Nous parlons le portugais et le portugais c'est notre langue officiellement, mais j'utilise le portugais. Est-ce que je peux intervenir tout de suite? Excelências, senhores embaixadores dos países da CPLP aqui representados, excelências representantes do Corpo Diplomático Internacionais, caros colegas diplomáticos das embaixadas lusófonas, cidadãos lusófonos em geral, excelente senhora diretora do Instituto Hispano-Lusófono e distintos convidados e caros conferencistas, minhas senhoras e meus senhores. Na minha intervenção, começo por reconhecer que há posições discordantes que indicam que a lusofonia abrange território não incluído na CPLP e que, no espaço da nossa organização, há populações que não falam a língua portuguesa e não são da cultura portuguesa. Porém, creio neste caso, pode-se afirmar que o conceito da lusofonia pretende estabelecer uma língua de intervenção para o desenvolvimento do espaço dos países da expansão portuguesa com próprios vetores da atuação da CPLP, que obedece ao princípio da globalização e interdisciplinaridade onde se pode afirmar uma identidade comunitária para dentro da questão linguística. O paralelismo entre os objetivos da CPLP e a dimensão lata da lusofonia é que a organização não cinge a promoção e difusão da língua portuguesa, uma vez que são também vetores de atuação a concertação política e diplomática e a cooperação em todos os domínios. Nesse âmbito, é imperativo para nós a consolidação da realidade cultural nacional e plurinacional que confere a identidade própria aos países portugueses, país da língua portuguesa, refletindo o relacionamento especial existente entre eles e a experiência acumulada em anos de profícua concertação e cooperação. Com isso, devemos encarecer a progressiva afirmação internacional do conjunto dos países da língua portuguesa que constituem um espaço geograficamente descontínuo, mas identificado pelo idioma comum. Ainda quero aproveitar esta ocasião de tão alto significado para o coletivo dos países lusófonos para apelar ao compromisso de todos nós assumirmos o reforço de laços de solidariedade e de cooperação já existente, com vista a conjugar as iniciativas para a promoção do desenvolvimento econômico e social da nossa população e afirmar a divulgação cada vez maior da língua portuguesa, que constitui entre elas um vínculo histórico e, ao mesmo tempo, um patrimônio comum resultante de uma convivência multissecular que deve ser valorizada e considerada meio privilegiado da difusão da criação cultural entre os povos que falam português e de projeção internacional dos seus valores culturais de uma forma aberta e universalista. A língua portuguesa é igualmente, no plano mundial, o fundamento de uma atuação conjunta cada vez mais significativa e influente e tende a ser, pela sua expansão, um instrumento de comunicação e de trabalho nas organizações internacionais e permite a cada um dos países, no contexto regional ou subregional próprio, ser o intérprete de interesse e aspiração que a todos nós são comuns. Por exemplo, a República de Guiné-Bissau e a República de Cabo Verde, ambos membros da CEDEAO, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, conseguiram introduzir o português como a terceira língua de trabalho ao nível desta organização subregional da África Ocidental, juntando-se assim
ao francês e ao inglês. Para que a promoção da língua portuguesa no mundo seja efetiva e que o conceito lusofonia seja afirmado tal como desejamos, devemos contribuir para o esforço dos laços humanos, a solidariedade e a fraternidade entre todos os povos que têm a língua portuguesa como um dos fundamentos da sua identidade específica e promover medidas que facilitem a difusão e o enriquecimento da língua portuguesa. Potenciar essa instituição para o efeito criados, nesse caso o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, ou a serem criados com este propósito. O incremento do intercâmbio cultural, difusão da criação intelectual e artístico no espaço lusófono, através da utilização de todos os meios de comunicação e mecanismos internacionais de cooperação, será também um passo importante na divulgação da língua portuguesa. Muito obrigado e viva a CPLV. Merci beaucoup, Monsieur le chef de mission de l'ambassade de la Guinée-Bissau. Monsieur le chef de mission vous a rappelé que son pays est un membre de la CPLP à part entière. Son pays contribue à la projection internationale du portugais dans le monde, contribue et promeut aussi la solidarité entre tous les pays lusophones. Merci beaucoup, Monsieur le chef de mission, et je donne la parole à Madame l'ambassadeur du Portugal. Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord d'éclaircir peut-être un malentendu en ce qui concerne l'organisation de cette table. Je crois que c'est ça, comme la table avait une dimension limitée, les organisateurs ont mis sur cette première table les pays qui ont des conférencistes. C'est le seul critère. Il n'y en a aucun autre. Si vous regardez le programme, il y a la Guinée-Bissau est là, comme tous les autres, par ordre alphabétique de présentation. C'est la seule chose, et vous savez bien qu'il n'y a eu aucune intention autre que ce soit celle-là. Je m'excuse du dérangement que ça peut poser, mais c'est la seule justification. Et maintenant, je voudrais, visto que sou a última interveniente, vou aproveitar dos agradecimentos que já foram feitos e vou fazer meus os agradecimentos expressos pelos oradores anteriores, tanto ao Instituto na pessoa da sua diretora, como aos colegas diplomatas presentes, colega Marroquina, em representação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, chefes de missão CPLP, Sr. Embaixador de Espanha, outros diplomatas presentes e também aos nossos conferencistas. Permitam-me, contudo, e porque estou no fim, vou usar essa oportunidade, ter umas palavras especiais de boas-vindas para os estudantes presentes. Porque esses estudantes que estudam já ou que pensam estudar o português, os que têm esse objetivo, quer como objetivo de conhecerem as culturas, as literaturas, as histórias, as realidades dos países vários, que sendo diferentes explicitam as suas identidades próprias através de uma só língua. Há uma uniformidade na língua, que ela própria tem pequenas diferenças, mas atrás dessa língua única e instrumento de expressão há realidades muito diferentes, e é certamente isso que faz com que a língua seja tão rica, tanto do ponto de vista linguístico como do ponto de vista da literatura. É essa multiplicidade de todos os dias ao longo da história, e é também essa multiplicidade, penso eu, que gera a necessidade dos acordos ortográficos, de conciliações de escrita, etc. Porque estou dirigindo especialmente aos alunos, queria também ter uma palavra de um obrigado muito especial aos meus professores.
ser professor nos dias de hoje é uma tarefa difícil, como sempre foi, mas talvez mais nos dias de hoje, num mundo atravessado por tantas correntes, por tanta informação, por tantos meios de ensino, ou pelo menos de transmissão de informação, o professor tem hoje em dia, para além do seu papel pedagógico, de stricto senso, uma função que vai muito além disso. Um professor de português é, na realidade, o que dá acesso às culturas por trás dessa língua única. Faço votos que as intervenções dos especialistas que vamos ouvir hoje, aqui presentes e aos quais eu agradeço particularmente, vos sejam úteis, a vós alunos, e estimulem o vosso interesse por essa língua universal e pluricêntrica e pela riqueza e diversidade que ela cobre. A língua é um instrumento de pensamento e de ação, mas a língua é uma porta de entrada noutros mundos. A língua é também um barco para viajar pelo mundo e é também uma busca, é também um caminho de uma carreira profissional essencial para uma vida completa e muito essencial nos dias de hoje. Eu desejo por isso, particularmente aos alunos, uma boa navegação. Merci, Excellence, Madame l'ambassadeur du Portugal. Me voilà un coup d'œil à nos étudiants. Ça ne pouvait pas ne pas venir de la part de Madame l'ambassadeur. Donc un gentil mot à l'adresse de nos étudiants qui représentent le futur. Ils sont là, ils apprennent le portugais, une langue très riche, et la richesse est la résultante de la multiplicité des pays qui constituent le monde lusophone, ou l'espace lusophone et des cultures aussi, mais c'est une langue unique. Le portugais est une porte d'entrée dans d'autres mondes, c'est aussi un instrument de pénétration dans notre monde aussi, pour nous les Arabes, les Marocains. C'est un instrument aussi pour une carrière professionnelle et on a déjà l'expérience, grâce à vous, des étudiants, des jeunes formés dans notre université ont pu trouver, grâce à la langue portugaise, des débouchés. C'est toute la coopération qui existe entre nous et l'ambassade et d'autres organismes portugais au Maroc. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont ici à cette table-là, qui ont participé à la séance inaugurale de notre journée. Merci à Monsieur le chef de mission qui a pris la parole. Nous en remercions beaucoup. Merci à vous tous, Excellences, messieurs les professeurs, chercheurs, étudiants, invités, merci pour votre présence. Nous souhaitons du succès à notre journée. Nous attendons avec impatience d'écouter nos chers participants. C'est des chercheurs éminents, connus. Je ne vais pas les citer, ils sont là. On a déjà pu écouter M. Farid hier à l'Académie du Royaume du Maroc. Nous écouterons les autres éminents chercheurs aujourd'hui. Merci beaucoup pour avoir fait le déplacement, nous honorer de votre présence, nous permettre de nous éclairer en ce qui concerne donc ce caractère global de la langue portugaise, et nous vous invitons à un petit cocktail, après quoi nous poursuivrons avec la première séance de travail. Merci tous, merci à vous tous pour votre présence.